Não, vai, recapitulando. É onde surgiu a ideia, né? Isso. Eu acho que a gente teve aquele encontro lá em Santos. Não foi o primeiro, a gente já tinha se encontrado outra vez, mas a gente não se aprofundou tanto até. Não, se aprofundou. Se Se aprofundou, mas em outras coisas. Em outras Isso. coisas. Mas esse foi mais interessante, porque eu acho que a gente se deu conta que, apesar de nós sermos pessoas muito diferentes As nossas e trajetórias terem as nossas sido, trajetórias nesses 40 anos, muito muito diferentes. diferentes, no fundo, assim, a ética, os valores, as linhas mestras foram iguais. Então, apesar de sermos pessoas de personalidades diferentes, tivemos trajetórias concretas na vida muito diferente, as trajetórias das almas foram muito iguais, né? E eu acho que isso uniu a gente de uma outra forma. E daí a gente criou o grupo, e daí a gente começou a discutir coisas mais profundas nesse grupo, Até aquele a vínculo de ter, desabafar, mesmo que pelo WhatsApp. e daí, e de perceber que talvez tenham tantas outras pessoas que pudessem se aproveitar ou aprender ou trocar com a gente Uhum. essas ideias, né? Porque foram nascendo ideias, nascendo reflexões, e isso que eu achei legal. E num determinado ponto a gente começou a refletir sobre isso, né? Assim, então, a gente resgatou um relacionamento físico que a gente não tinha, mas que o nosso relacionamento de alma, vamos dizer assim, de âmago, ele sempre existiu. E o quanto isso é difícil fazer hoje em dia com outras pessoas, né? Não só entre nós três, assim, com todo aquele grupo que a gente estava, que eu achei Exatamente. muito interessante, assim, ninguém ficou falando assim, ai, o que que você faz, qual que é a sua profissão, que carro você tem, quanto você ganha, para onde você foi viajar. A gente falou de coisas, de pessoas, só de pessoas, e lembranças de pessoas e as mesmas brincadeiras que a gente fazia no colégio. E não interessa se alguém está rico, se está pobre, se está viúvo, se está solteiro, se tem roupa de marca, se não tem. Esses valores mais mundanos e que são muito comuns nas relações Não foram abordados lá. não foram abordados, não era isso que existia. E como isso é uma ilha, né, de relacionamento, de conexão. Então, eu acho que isso levou a gente a pensar muito, né? Assim, Sim. o que está acontecendo com essas relações? A gente está falando as relações do século XXI, mas depois a gente for pensar, não é só do século XXI, né? Eu acho que isso já vem, né? É que hoje o que a gente percebeu, até conversando depois, né? Aquele encontro pós-encontro de escola, né? Que foi que, primeiro que as nossas angústias, apesar das histórias serem diferentes, eram muito iguais, né? As nossas ansiedades, os nossos medos, eles estavam ali muito, muito próximos, né? Uhum. E que essa coisa de ter o outro como algo só útil e funcional naquele momento, não cabia ali naquele espaço que a gente estava. E não preenche, né? Assim, eu acho que a maior parte das nossas relações de adulto são relações de utilidade, né? Não as nossas, dos seres humanos, são relações de utilidade. Você tem os seus chefes, tem os seus pares, você tem os seus clientes, e querendo ou não, são relações de utilidades. Aquele filme que você mandou, assim, foi muito chocante, porque é uma caricatura muito forte, né? Onde ele põe assim, um ser humano como uma mesa, o outro ser humano como um cabide. É uma crítica bem forte a essas relações de utilidade, e como se isso acontecesse nos dias de hoje, mas isso acho que sempre aconteceu. Sim, E sempre vai acontecer. Acho que sempre vão ter relações que são relações de utilidade, mas no meio dessas relações de utilidade, a gente precisa ter relações que sejam conexões verdadeiras, porque isso faz falta, né? O ser humano é um ser social. Ninguém vive sozinho. A gente precisa do outro. Eu lembro também o que a gente estava conversando, até coloquei isso no nosso grupo,
que é difícil de encontrar uma conexão entre mulheres, porque as mulheres também são muito competitivas, né? Eu lembro que teve um momento que eu fiquei bem quietinha, vocês lembram disso? Eu fiquei olhando ali vocês falarem e eu estava fazendo um download assim dentro de mim, porque a primeira coisa que eu senti foi uma sensação de amor genuíno, Uhum. né? Por duas mulheres. E, e eu fiquei tocada pelo grau de confiança que vocês tiveram. Apesar de ser amigas há muito tempo, mas as coisas que a gente trocou ali foram muito nossas, muito profundas. Para mim, foram muito assim, me fizeram refletir sobre eu mesma, de ouvir vocês falarem. Então, vocês estavam falando, eu ficava olhando, falei, são mulheres incríveis. E ali a gente não estava fazendo discurso, não era pura entrega. E aí eu comentei com vocês, o amor ele tem que passar por isso. Eu falei, gente, eu sinto amor. Eu acho que elas também sentem por mim, porque a gente não falaria aquilo tudo se a gente não tivesse confiança. E sem outras intenções, né? Sim, Exatamente, sem estar esperando. assim, só troca. Não tenho nada contra as relações de hostilidade, não é isso. Eu acho que Sim, elas têm que sim, existir sim, também, mas as relações de utilidade elas são úteis, mas elas não são profundas, afetivas, não não são são profundas, afetivas. né? E, e quando as pessoas se conformam só com as relações de utilidade, eu acho que vai ficando muito vazia, vai ficando muito superficial. E é isso, e gera inveja, gera competição, Uhum. né? Uhum. É uma coisa que eu senti assim, não tem competição. Aqui nós somos verdadeiros, sem competição. Tem uma coisa muito interessante quando você fala da confiança, que primeiro, para você poder falar e acessar o teu íntimo sem medo do julgamento, você precisa confiar. E o outro estar aberto e estar dando o seu tempo, porque hoje o tempo é algo precioso, dando o seu tempo da escuta, né, do acolhimento, porque assim, quando alguém escuta você está acessando coisas delicadas e está pondo para Uhum. fora, você também está se ouvindo, então isso é terapêutico, Uhum. começa daí, né? Você está depositando no outro, até às vezes uma demanda até pesada sua, né? Uhum. Ou seja, está lidando com emoções. O outro está dando tempo de escuta, né? Está acolhendo aquilo. Isso é muito rico, Mas essa coisa que né? você falou do tempo é uma coisa que eu penso faz tempo. Tempo que eu penso faz tempo. Porque existem prazeres, que é essa coisa de estar plenamente com o outro, de dar o seu tempo para o outro, que não tem preço. Uhum. A gente está o tempo inteiro correndo atrás do rabo, né? Principalmente, sei lá, quem mora numa cidade grande como São Paulo, tudo é tudo cronometrado, né? E às vezes você parar o que você está fazendo, atrasar, desmarcar, só para ouvir alguém que precisa de você é muito difícil. Uhum. Mas eu faço isso já há algum tempo na minha vida, porque nada vale tanto, é tão valoroso do que quando eu encontro alguém e consigo estar nesse encontro. Eu deixo as coisas de lado, esse momento é o mais importante. Ah, vou atrasar para a ginástica, vou perder a consulta com o dentista. Não faz mal, porque nesse momento que a pessoa precisa de mim, é nesse momento, não dá para ser depois, não dá para pôr na agenda. Uhum, Olha, eu vou pôr uhum, na agenda quando eu não uhum, tiver nada uhum, para fazer, nenhuma coisa burocrática, né? Porque eu falo que são coisas burocráticas que você vai fazer no dia a dia, porque você tem que pagar boleto, porque você tem que fazer a carreira andar, mas são coisas burocráticas, não são coisas que você vai levar para o túmulo, não são coisas que vão enriquecer sua alma. Esse encontro com alguém que precisa te ouvir, que você também vai ser ouvida, porque é prazeroso você Uhum. ouvir e ser ouvida. Ele não tem preço. Então, é primeiro isso, depois o resto. Mas isso não acontece em forma geral. As pessoas acho que estão tão automatizadas, né, a Uhum. viver as coisas burocráticas e ter que cumprir os seus schedules, Uhum. que elas não podem parar nem para atender o telefone. Se eu parar para falar 5 minutos no telefone,
já a minha agenda inteira já fica atrasada, né? Então, não sobra tempo para estar com o outro. E isso eu acho isso muito triste, e muito empobrecedor. Então, daí foi que eu também pensei nisso, nessa coisa do encontro que a gente teve. E o quanto que a gente foi beneficiado e quanto que aquilo lá foi um presente, porque não foi algo ensaiado. Não. A gente fez um pós bate-papo num churrasco. A gente abriu um vinho. Até tirar o sarro, nossa, essas daí vão esticar, né? E aí a gente tomando vinho numa xicrinha de café, porque não tinha taça de Não tinha vinho, taça de vinho. E ali, Agora a gente tá tomando só café. agora tá no Agora é café. café. E ali surgiram tantas conversas e eu me senti assim muito privilegiada. E foi tão profundo que eu falei pouco. Acho que vocês Você falou perceberam. pouco, você É. ouviu mais. Eu ouvi bastante. E aquilo ficou. Eu, naquela semana, depois, até eu acho que eu comentei com vocês, eu chorei pra caramba, porque eu ficava lembrando e o que vocês falaram e do que eu tinha entendido. E, e assim, eu acho que o que a gente construiu ali, naquele momento, foi assim, de fato, a gente assumiu uma irmandade, porque a gente sempre foi amiga. É. Mas depois daquele encontro e daquela semana que a gente fez aquele grupo do WhatsApp, eu acho que a gente ganhou uma força diferente. Mas a gente ganhou a força uma da outra. É isso que aí tá a diferença, eu acho, assim, é aí que nasceu. Porque a partir do momento que a gente se encontrou aquele dia, aquela noite, Uhum. vomitou todas as questões mal resolvidas, os medos, as dores, enfim. Sim. Uma ouviu a outra, se compadeceu com o sofrimento do outro, acolheu, né? Uhum. E disse sem palavras, eu tô aqui. Isso ajuda muito, né? Isso é uma força, você ganha uma força extra do outro, né? Porque Você ganha, se cria realmente um vínculo ali que fortalece, eu não que sei não é se, raso, né? eu não sei qual a impressão que vocês tiveram, mas eu acho que a gente, dentro de muitas coisas que a gente conversou ali, tinha um medo em comum, que ficou muito interessante, que eu elaborei bastante, foi o medo do abandono, em geral, em linhas gerais, o medo do Aham. abandono, Da da solidão. solidão, né? E eu acho que aquele papo trouxe a força que porque a gente não está sozinha. A gente revelou os medos e ao mesmo tempo houve a constatação. Não tem por que ter. E isso é muito contemporâneo, né? Assim, eu como psiquiatra e que converso muito com as pessoas trazem muita dor, é muito contemporâneo essa coisa das pessoas estarem só, mesmo no meio da multidão. Uhum. Cada vez mais as pessoas foram se fechando com medo de confiar no outro, porque o outro deixou de ser confiável, porque as relações são cada vez mais fluídas e as pessoas. Isso é um ponto muito forte para mim. O quanto as pessoas têm dificuldade de assumir compromissos, Sim. tanto compromissos com os outros quanto consigo mesmo. Então, isso é uma coisa que a gente vê muito claro. As pessoas não conseguem assumir compromissos nem com elas mesmas. Então, elas vão, fazem uma entrevista de emprego, o emprego tem um escopo, elas são selecionadas, elas sabem o escopo daquele trabalho, elas começam a trabalhar e elas vão ser exigidas daquele escopo. Uhum. Então, quando você aceitou o contrato de trabalho, você fez um compromisso com você mesmo de que você ia cumprir aquele escopo, fez um compromisso com a empresa, com o escritório com quem você vai trabalhar, mas depois a pessoa não dá conta. Aí ela não quer fazer aquilo. Ela não consegue assumir nem esse compromisso com ela, e muito menos o compromisso com o outro. Eu fiz um curso de teatro no ano passado e assim, eu era a avó do teatro, né? A molecada tudo 16, 18, 20, 23 anos no máximo. E teve um exercício que foi separado em grupos pequenos, de 5, 6 pessoas,
e cada um sorteou uma palavra, e a partir dessa palavra tinha que fazer uma discussão, igual uma discussão que a gente está fazendo, uma discussão profunda. E no meu grupo saiu a palavra amor. E eu fiquei chocadíssima com as pessoas de 20 anos que não acreditam no amor, que não acreditam que um dia vão encontrar alguém, vão ter um relacionamento com alguém que vai ser correspondido. Pessoas que preferem não dar o primeiro passo. Assim, eu gosto do fulano, mas eu nunca vou chegar, para não se decepcionar. Então, o medo que as pessoas têm da rejeição, o quanto as pessoas não suportam mais a frustração, né? Porque, tudo bem, nós estamos na faixa dos 50 plus, a gente já passou aí um monte de relacionamento, um monte de decepção, casamento, separação, filho, divórcio, mas a gente se jogou, a gente se apaixonou, deu certo, deu errado, que eu falo que até A que gente até o que deu errado deu certo, né? Exatamente. Até o que deu errado deu certo certo. por um tempo. Eles nem tentam. E isso para mim ficou muito chocante. Então, quando a gente fala dessas relações interpessoais no século XXI, eu acho que tem tudo, passa por tudo isso. É muito mais seguro eu me relacionar digitalmente com aquela pessoa que eu nunca vou encontrar do que eu encontrar com alguém. E você acha que esbarra muito porque, assim, enquanto eu estou protegido por uma tela, eu também não me acesso, né? Ninguém me acessa, assim, sem a minha permissão. Por exemplo, quando você tá com alguém e você se despe, não estou dizendo de roupa, mas você se despe dos trejeitos, entendeu? Do tipo que você faz, Não tem nem filtro, né, da tela. né? Tem gente que põe filtro. Você nem aparece, você põe Quando você filtro no está Instagram. realmente nu, você também se vê, né? Ao vivo não tem filtro, começa por aí, né? Vai aparecer Exatamente. suas espinhas, o corpo é como ele é, não tem filtro. E segundo, tem isso que você falou, eu acho que é verdade. Assim, a questão é, eu tenho medo de me expor, porque eu tenho medo de sofrer. Ora, não existe vida sem sofrimento. Então, porque Se eu vou estar sempre evitando sofrer, eu não vou viver. porque às vezes eu fico pensando, né? Quando você não se mostra pessoalmente e não se despe em vários sentidos, você está vivendo, muitas vezes você está vivendo um personagem que você constrói, né? E você se perde. Se a gente se perde na projeção no outro, imagina na projeção de si mesmo. Aí eu já acho até uma loucura, né? Sim, eu acho que todo mundo tem personagens, né? Eu acho que uma das coisas que a gente se uniu é que quando nós estamos juntos, nós não precisamos ser um personagem, a gente pode ser a gente mesmo, totalmente a gente mesmo. Mas é lógico, assim, quando você está no seu trabalho, quando eu estou no meu Sim, trabalho, sim. nós somos personagens, a gente tem várias personas, como diz no italiano, a gente tem várias máscaras, porque a gente vive num mundo social que tem várias regras. Mas você poder estar com alguém sem essas máscaras é difícil. E hoje em dia as pessoas evitam isso a todo custo, porque elas não conseguem lidar com a frustração, com a rejeição. É melhor eu não tentar do que tentar e ser rejeitado. Só que para uma coisa dar certo, você tem que ser rejeitado várias vezes. Para cada coisa que dá certo, tem 10 coisas que deram errado, né? Para o iPhone ficar pronto, eles erraram mais de 50 vezes. Ninguém foi lá e falou, vou construir o iPhone, ele ficou pronto de um dia para o outro. E as relações também são assim. Para você encontrar uma relação que deu certo, você tem que expor a várias que deram errado. Gente, E tudo bem. e que delícia poder desistir de algo, né? E que delícia poder dizer não quero mais isso. Verdade. Porque assim, o que para muitos, se a gente pensar, né? O que para muitos tem o medo, né, de dar errado. Como às vezes você perceber que aquilo é errado é libertador para você. Eu não sou só rejeitada, eu rejeito também, né? Sim, porque a gente também rejeita, A gente também escolhe, a gente também também escolhe. desiste de algumas coisas. Eu também, A gente assim, também fica de saco cheio de outras, né? uma coisa que eu tenho exercitado já faz bastante tempo, que eu
eu não julgo mais e não exijo mais, porque eu sei que aquela pessoa, ela dá o que ela tem. Então, eu tenho aquela amiga, né, que não é como a nossa amizade, mas eu tenho pessoas que eu conheço que ela é boa pra gente sair pra comprar roupa, né? Sim, o E limite de cada tem um, né? aquela que é boa para tomar cerveja, né? Porque ela conta piada, ela toma 2 chopinhos, já fica irreverente, já fica rica, né? A gente já vai viajar, aquela coisa, A gente já tá né? indo pra Europa. Opa, né? E tem aquela que gosta dos papos mais profundos, tal. Então, assim, eu talvez por medo de me decepcionar, eu já tem um tempo que eu tenho exercitado isso, sabe? Mas isso também não Não, entra no nem, utilitário. nem no ramo afetivo. Eu tô falando assim É, de namoro ou a dois, homem e mulher. Tô falando nas nas relações relações mesmo. interpessoais, com todas Trabalho, elas. muito no trabalho, sabe? Que eu também convivo com muita gente, trabalho com gente. Então, assim, eu comecei a exercitar isso porque senão eu ia começar a odiar o mundo, porque eu tenho um temperamento forte, enrustido, né? Eu sou fofa, mas eu tenho um temperamento forte, enrustido, né? Sou capricorniana, né? Sou toda Ai, aquela eu sou, certinha, eu do, sou fofa né? também. Nós estamos aqui na Mas, esquina do inferno, né? As Ariana com a Capricorniana é a esquina do inferno. mas aí por uma questão de sobrevivência, juro por Deus, eu comecei a exercitar isso e falei assim, gente, se eu não começar a tentar suportar as pessoas, eu vou ficar sozinha. E eu não gosto de ficar sozinha. Não, mas isso é perfeito, é isso Não, mesmo. mas se pegar. Cada um dá aquilo que É. pode e você tem que aceitar aquilo que pode. Eu acho que até passa pelo Então, porque utilitário, eu ia falar, eu também sim. faço isso, e isso Acho que também é a parte Mas utilitária, não tá, saudável, social, não tá em errado que a ser gente utilitário. não vai engolir coisas que a gente não gosta, então a gente, sabe, deixa pra Então, mas lá. é que existe o utilitário, que eu acho que é o utilitário. Eu nem gosto de falar de bem e do mal, porque isso a gente entra numa questão muito É, filosófica, né? O bem existe, o mal existe. mas assim, para Mas tirar proveito isso. entendeu? Existe o utilitário que você está ali tirando proveito do outro e não tem nenhum sentimento pelo outro. E existe o Que é útil para os utilitário que é dois e útil para pronto. os dois, que é uma troca, mas que tem um limite. Assim, não é uma pessoa que você vai tomar um chopp, que você vai divertir, Você ela quer também vai se divertir, bem, e depois cada um vai para sua casa. Não é uma pessoa que você vai ter um papo super profundo, mas você quer bem, a pessoa te quer aham, bem, e vocês têm momentos específicos de coisas que vocês fazem juntos e que são legais. Aí você tem aquela pessoa que você vai levar no cinema assistir um papo cabeça, que vai curtir. Tem pessoas que jamais vão querer ir com você que você vai assistir ter que ir no shopping. você vai ter que ir no shopping para comprar roupa. E você é um pouco de cada coisa disso, entendeu? É. Pelo menos eu sou, né? E eu fico pensando assim, o que que será que move esses encontros, né? Quem que arquiteta isso tudo, né? Será que a gente atrai? É válida essa coisa assim, eu atraio o que eu tenho dentro, ou atraio o oposto, ou atraio o que eu estou precisando. Como que isso, o que que rege essa essa história toda, né? Eu acho que Porque eu achei o que a gente tem, eu acho bastante singular, né? Mas se a gente for expandir em relações menos importantes, vamos colocar como se a gente fosse muito importante, tá? Que vocês são muito importantes para mim, mas assim, Nós somos importantes mesmo. vamos expandindo para outras relações, o que que será que atrai, né? Eu fico pensando, o que que me atrai no lixo? Atrai no lixo? Porque eu queria só coisa boa. De lixo. Não, que tipo de Gente, nós estamos desonestidade? falando. Aquela pessoa desonesta, Ah, né? Desonesta. O que que atrai? Porque eu tenho tá, tanta fé na vida, tá, gente. eu vou pensar numa pessoa desonesta que me atrai. Hum. Tá, eu tenho um amigo desonesto que me atrai. Mas é assim, ele é um desonesto tão sincero. Ele é tão sinceramente desonesto e tão divertido na desonestidade dele. E ele não tem nenhum problema de falar da desonestidade. Que essa sinceridade me atrai. que encanta, Pode né? Isso ser. é encantador. É, Às assim, vezes, eu sei que ele vai sacanear. Não é que eu não estou esperando que ele não sacaneie. Mas até isso é divertido, porque ele é honesto na desonestidade. talvez porque você não tem expectativas que ele mude. Acho que passa por Exatamente. aí, Uhum. né? Eu acho que o grande problema que pode surgir nessa ser atraído pelo lixo é quando você quer que o lixo cheire bem.
Uhum. Aí eu acho que aí é e as perigoso. pessoas falam assim pra mim, ai, fica longe dele, ele é mau caráter, ele não sei o quê. Ele é mau caráter, mas ele já falou pra mim que é mau caráter, então não tem problema, tá tudo bem. Eu não vou me iludir, porque ele mesmo já disse que é, e daí? Né? Mas ninguém tem um lado só ruim também, né? Quer dizer, ninguém não, a maior parte das pessoas. Eu não posso falar por todo mundo, porque eu não conheço todo mundo. Mas eu vou pegar o gancho dela, tipo assim, eu acho que as coisas são um pouco mais simples nessa coisa da atração, né, do que atrai. Eu acho que quando você mas tá, assim, sacando o que você sente, né? Porque quando você tá aberto, você vai conectar com as pessoas e vai repelir também, né? Só que você tem que estar atento, a hora que repelir, você realmente cai fora. É, mas eu acho que o que mais atrapalha tudo é a ilusão. É a projeção que a gente É a faz. projeção. É você inventar para o outro uma história, então, que os adolescentes chamam de fanfic, não nesse contexto que a gente está falando, eles chamam num outro contexto, mas cabe É, nesse cabe contexto. também. É você inventar para o outro uma história na qual você quer que ele caiba, mas ele mesmo nem está sabendo dessa história. Você está inventando uma história, pondo ele, e você nem contou para ele que ele está nessa Que é história. diferente do canalha. O canalha, ele, às vezes, ele simplesmente faz aquele tipo, Sim. ele entra na sua história, interpreta ali, né? E É. depois ele cai fora. Uhum. Não, Mas essa eu história acho que muitas vezes você, independente assim de ser relacionamento afetivo, de ser mesmo com Uhum. amizade, assim, eu já tive amizades assim que as pessoas criaram uma história comigo de amizade que eu seria aquela amiga XYZ, mas elas não esqueceram de contar para mim. Então eu E tenho. daí eu não interpretei o papel que elas esperavam e elas se decepcionaram. Mas elas não se decepcionaram comigo, elas se decepcionaram com ela mesma, porque elas criaram uma história, mas não contaram. Como é que eu ia adivinhar? Eu vou dar um exemplo, porque eu caio um pouco nessas situações, e eu não me considero a canalha da situação, mas cai por isso. Eu tenho amigos diversos, de vários gostos, de várias, enfim, Tribos. tribos, porque eu frequento tribos muito distintas, muito distintas. E é aquilo, né? O dia que eu quero fazer uma coisa divertida, um dia que eu quero dançar, o dia que eu quero, né? Eu lembro de uma amiga específica que tem a ver, ou eu sou chamada para aquilo, né? E eu Uhum. nem lembro da outra, porque eu tô naquela vibe, naquele Uhum. momento. E eu consigo ter várias vibes no mesmo dia, tranquilo, né? Tranquilíssimo. Super tranquilo para mim. E aí rola um pouco assim essa coisa da ciumeira que eu fico depois falo, Ai, gente, isso eu acho louco. é Mas, muito mas eu acho que isso é louco. uma coisa de ariana, assim. Eu não entendo amigo ter ciúmes de amigo. Eu acho isso muito Por que não louco. me chamou? É. É tão chocante para Gente, eu sou mim, zero ciumenta. porque Nossa. porque a vontade de falar é porque eu não tive vontade, nem lembrei de você, que é a verdade. E não é desamor pela pessoa, é simplesmente eu não lembrei dela. Naquele momento eu estava apaixonada pelaquela pessoa que me chamou Não, para aquela eu acho que situação. pode até falar assim, a próxima vez que você for fazer isso, você me chama porque eu gosto, beleza. Mas a gente cobrar porque Isso não não é chamou, garantia que chamou eu vá porque não chamar chamou, também. né? É. Não é- Chamou, Eu chamou. não vou lembrar, eu não vou lembrar, não vou chamar. Eu mudo um Não, pouco como o vento, sabe? O vento muda. Eu eu mudo acho que eu sou também. mais constante, mais preocupada. Talvez eu seja mais preocupada com o que os outros pensam. Eu tento sempre lembrar das pessoas incluir. As pessoas falam assim, ah, você é agregadora. Eu sempre tento sempre agregar todo mundo, né? Até vocês mesmos comentaram lá assim, ah, você era a pessoa que falava com todos os grupos na sala de aula. Ah, Uhum. não, falava com esse grupo. Eu tenho essa característica. Eu Não, fiquei vendo você eu conversar lá, fico lembrava de transi, histórias que eu não lembrava de eu nenhuma fico daquelas eu histórias. transito em todos os grupos, assim, eu tenho essa característica de agregar, né? Talvez porque eu queira ser amada, desejada, quero que as pessoas lembrem de mim nas festas.
Ele é de me convidar. Ó, mas é uma característica, mas eu tenho essa coisa assim, eu faço a lista. Deixa eu fazer a lista de todos os amigos, ver se eu não esqueci ninguém, sabe? Eu sou aquela que faz a lista no dia do aniversário. Deixa eu fazer a minha lista de todos os amigos, ver se eu não esqueci ninguém. Tudo bem que daí na lista eu corto alguns que eu não tô a fim de convidar, mas eu faço a lista. Eu acho que, assim, a gente, olhando para nós, vocês me conhecem, vocês sabem da família que eu vim e as mulheres da minha família, assim, eu me acho muito diferente. E eu acho que a gente é diferente se a gente for avaliar uma mulher da nossa Diferente do que da sua família, das mulheres em geral. das duas coisas. Eu sou muito diferente da minha família, né? Das mulheres, das minhas antepassadas, vamos dizer assim. E eu acho que a gente é um bicho estranho, nós três aqui. Porque eu converso assuntos com mulheres que são 50 a mais, que às vezes eu me acho muito fora da caixa. Tem um modismo hoje porque é, muito nesse contexto da liberdade sexual, tá? Mas a mulher que se banca realmente sozinha, né? Que consegue se apropriar da própria pele, fala, eu tô bem aqui. Eu vejo muita moda e muita Mas máscara. eu acho que isso é modismo, é máscara e a tal da palavra Empoderamento. empoderamento. Né? Então, assim, eu já nasci empoderada, não preciso de Isso que eu ia empoderamento. falar. Você chegou, eu não queria falar do Nasci seu exemplo, mas empoderada, assim, não preciso de eu acho que a gente é empoderamento bicho nenhum, diferente, né? porque isso tudo que a gente está conversando é muito nato, tá muito enraigado na gente. Isso que tá Não é na uma moda, conversa isso que tá na na moda moda agora, a gente já era quando já era com adolescente, 17 anos, com 15 Eu exatamente. anos. acho que eu tentei Você tentou se enquadrar, eu tentei me enquadrar e não deu certo. eu também. Juro que eu tentei. Então vocês concordam comigo. Eu tentei me enquadrar no modelo clássico de mulher da nossa época, né, assim. Tanto não deu certo porque eu nunca nem casei. Não deu certo. E agora, com 54 anos, eu assumi que eu não vou me enquadrar, não adianta. Não sou eu. Isso eu já desisti também, já tenho tempo Eu que eu desisti assumi. porque não. Mas eu não desisti, eu assumi. E isso foi bom. Porque assim, eu parei de me Parou cobrar de de ter tentar que ser também. igual. Deixa eu ser diferente. Deixa eu ser quem eu sou. E tudo bem. Porque é difícil hoje a gente. Vamos analisar a nossa geração que nasceu na década de 70, da onde a gente veio, né? Até eu estava lendo aquele texto que você colocou para a gente, né? Tem todo um contexto histórico aí, da sociedade que a gente vive, super patriarcal, tudo. Mas eu acho que a gente é um bicho do mato desde os 15 anos, desde Santa Cecília em Santos lá. Se bem que, né, eu sempre tive namoros longos, né? Namorei. Não posso dizer o mesmo. Eu acho que disso, de Eu não vocês posso dizer duas, o mesmo. eu Ah, não, ela teve também, gente. namoros longos? Não, Com ela 15? teve. Não, eu namorei 3 anos, Ju. Eu nem lembro quem namorei. Eu não lembro de vocês namorando. Eu não lembro, assim, não me apresentaram como oficial, assim, aquela Não, coisa. oficial. Oficial. É uma coisa complicada. Oficial? É. Eu acho que Eu lembro da O que é Érica. oficial? Não, lembro de oficial, é uma coisa complicada. oficial. Eu, naquela época, eu era toda, ainda sou, né, toda do esporte, Ah, você tudo. nadava. Eu tinha eu tenho até hoje, né? É uma É vertente forte, né? verdade. A Gil sempre foi a crânio da Eu sou do turma. intelecto, não tem É. jeito. Nossa, eu me Sabe que eu lembro. lembro? O meu esporte é estudar. Sabe que eu lembro de uma coisa Gente. que me marcou muito, né? Acho que foi nos nossos 15 anos lá. Eu tinha um caderno que eu passava para as pessoas escreverem algo para mim. Eu não lembro disso. Isso passou na classe. Passava na Eu classe. escrevi? Provavelmente não, né? Escreveu. Você guardou esse caderno? Não tenho mais, não. Toma Mas banho. eu lembro que quando chegou na Gil, justamente era uma página que estava torta. Ela foi impressa
Torta. torta. E eu falei, nossa, eu vou arrancar essa folha. Eu falei, não, deixa, qualquer coisa. Se ela não quiser escrever nessa folha, ela pula. E ela, lógico que ela escreveu Na folha naquela torta. folha torta, né? E aí ela escreveu que achou interessante aquela folha estar torta e que me marcou demais, né? Porque na vida nem sempre as coisas iam vir lineares, iam vir certinhas, e a gente ia É. ter que. E aquilo foi. Eu usei aquilo porque os meus 15 anos, naquela época, a minha vida já era familiar, já era bem complicada, né? Tudo já era muito difícil, assim, não era nada linear. Ah, as E nossas fases aí, foram semelhantes. aquela escrita dela foi muito. Tanto que assim, ninguém escreveu depois. Parou ali o Parou caderno. ali. Porque aquilo foi muito impactante para mim. Uma coisa, foi exatamente, não foi nada muito sofisticado, mas você escreveu exatamente isso. Olha, interessante essa. Porque eu peguei aquilo e falei, nossa, eu ia arrancar essa folha. Mas tem um Teve um significado. significado Sim. muito forte, né? E aquilo eu fiz meio que um dia a dia para mim, né? E as coisas vêm. É. Tá, o problema vem, tá. E primeiro eu dou aquela. Eu faço aquele drama absurdo. Aí eu canso do meu drama e falo, vamos lá, o que tem pra fazer? Vamos lá, vamos resolver. Então eu acho que a gente passou por situações lá atrás que não foram uma coisa muito de patricinha, né? Não, eu lembro da Menininha Érica mimada. desenhando muito, assim que desenhava nos cadernos. Desenhava, desenhava, desenhava nos Eu cadernos. não tenho muita memória, engraçado. É, E a porque você não Gil, assistiu a aula e de a Gil, e a Gil escrevia muito bem, escrevia escrevia. poesia, escrevia assim coisas É, isso a lindas. faculdade de medicina acabou. Isso a faculdade de medicina. A Você não tem faculdade de nada medicina me guardado? deixou muito dura. Não, tenho tudo guardado. Não Tenho Ah, tenho tudo nada guardado, guardado ai, que tudo. Eu aqui. bom. tenho tudo guardado. Eu fiz uma pasta com todas as minhas poesias, meus textos. Eu tenho tudo guardado. Tá amarelo, mas tá lá guardado. Mas, assim, a faculdade de medicina me deixou muito dura. É, eu falo que a faculdade de medicina é quase entrar pro exército. Você entra uma pessoa e sai outra. É muito duro. Até porque, assim, primeiro quem escolhe fazer medicina já não é uma pessoa muito sã, né? Porque que pessoa escolhe uma profissão onde você vai estar lidando com a dor, com a morte, com a doença, e muitas vezes com a doença incurável, 24 horas por dia. E para você lidar com isso 24 horas por dia e não enlouquecer, você tem que endurecer. Então, às vezes, muitas vezes eu escuto críticas, né, o médico é frio, o médico é distante. Na verdade, assim, a gente é treinado, mesmo assim, eu que entrei, né, uma pessoa mega sensível, poeta, Uhum. cheia de criatividade, né? Eu entrei na faculdade de medicina assim, eu saí totalmente cartesiana. Uhum. Você tem uma Uhum. hipótese, você tem evidências contra e a favor, você tem uma tese. Você tem E que pensar acabou. rápido, você não pode Não dá viajar. para viajar, não dá para ter, ou é ou não é. Você tem que ter prova, assim, sair totalmente cartesiana mesmo, assim. Descartes virou meu Deus. E é um pouco difícil depois você transpor isso, né? Voltar a ter uma sensibilidade. É claro que eu tenho empatia, eu atendo pessoas muito sensíveis, pessoas muito vulneráveis, e que você tem que acolher, que você tem que ter uma empatia. Mas você sai muito, muito dura. A gente estava falando das trajetórias diferentes, Uhum. né? Apesar da gente ter os mesmos valores éticos, assim, como a gente estudou coisas diferentes, conviveu com pessoas diferentes. Então, eu acho que uma coisa que me mudou muito, me modificou muito, foi a faculdade de medicina. Me endureceu muito. Eu sinto falta dessa Gil, poeta. E eu acho que de nós três, acho que a Érica que ficou mais preservada, assim, ó, o caldinho, a essência. Porque você não deixou de ser artista, Érica. Na verdade, eu fiz arquitetura, né? A Sim. arquitetura, ela tem um pezinho lá na arte, né? A gente esbarra e vê coisas muito interessantes. Mas eu fui trabalhar, né? Nos últimos 30 anos, eu trabalhei com parte mais, né? Com regularização fundiária, na verdade, na periferia de cidades mais pobres. Então, assim, eu lidei muito com a pobreza, com um Com coisas lado, duras também, com um lado muito com a dura, realidade dura da vida. né? Eu mexi com legislação, impondo legislação
para pessoas para que muitas pessoas que vezes muitas não vezes tinham estão à como, margem de qualquer coisa, não tem né? como cumprir a legislação. Então, assim, eu preservei um pouco, até porque pós o trabalho, na verdade, assim, isso depois dos 40 que eu resolvi que eu ia resgatar um pouco a minha essência. Então, eu trabalhava nessa dureza até às 6 da tarde, e dali eu ia buscar um pouquinho da minha essência. Mas ó, talvez também por isso que tenha sido tão mobilizante para a gente esse encontro, porque foi um momento em que, que cada Tá uma se de nós resgatando. está Aham. resgatando um pouco da nossa essência de lá de 15 anos, né? Porque assim, a Sim, gente se conhece desde os 15. são é, 40 anos, não é né? todo mundo que me conheceu com 15, com Uhum, 16, com 17, com 18, Aham. não é todo mundo que viu a minha poesia, não é todo mundo que sabe que eu tenho. É. São vocês. uhum. Para as outras pessoas me conhecem como Uma médica também. como uma pessoa pragmática que resolve, dura, né? Poucas pessoas conhecem esse meu lado sensível. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês, assim, com base nisso que a gente está falando, porque assim, a gente se encontrou depois de 40 anos para ter uma conversa mais profunda, como a gente tinha lá nos nossos 15, porque a gente tinha, eu lembro de nós termos conversas profundas. Maturidade, mas É, tá com mais sonhos também. Não, menos sonhos, mais maturidade, vai. E eu pergunto para vocês, porque assim, a essência permanece. É, será que a essência das pessoas permanece? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu sempre acreditei que sim. Isso é uma coisa que eu sempre falei. As pessoas nunca mudam em essência. Nem as boas, nem as ruins. Mas eu acho que as pessoas sufocam muito as suas essências para caber no mundo, na realidade que elas escolheram. Ao ponto de não saberem qual é a sua essência. A ponto de se perderem, porque a gente vive num sistema capitalista onde o modo de produção é aquilo que faz você, querendo ou não, ter valor. Você deixou de ter. Quando a gente é adolescente, né? A gente tem amigos adolescentes, a gente é adolescente, se bem que os adolescentes de hoje já estão mais deturpados, mas na nossa época, não importava muito quem tinha mais dinheiro, quem tinha menos dinheiro, quem tinha. Talvez pela cidade que a gente foi criada, Sim, os pobres e os ricos frequentavam os mesmos lugares, então não tinha essa muita diferença de quem é pobre e quem é rico. Uhum. Então não interessava muito o que você tinha, mas quem você era. O mundo hoje se transformou muito. A evolução, assim, o que valia era o ser, depois passou a ser o ter, hoje em dia é o parecer, né? Então, não é nem o que você tem de verdade, mas é o que você parece ter. E isso as redes sociais reforçam muito. Então, às vezes, a pessoa faz uma viagem de merda, mas ela tira as fotos nos lugares maravilhosos. É verdade. Põe um filtro e coloca lá a melhor viagem da minha vida. Cusco é maravilhosa. Foi assaltado, roubaram, isso aqui, nananã. Então, não interessa nem mais o que você tem, mas o que você parece ter. E isso vai esvaziando, vai ficando muito superficial. Então, que é o que aquele texto, né, que eu coloquei, que sim. falava assim, o quanto, quando você passou da era digital, né, então quando você saiu da idade, entrou na idade moderna, principalmente com essa era digital, o quanto que não faz muito mais diferença quem você é, mas quem você aparece ser nas redes sociais. Uhum. E se eu pareço ser nas redes sociais uma coisa, como é que eu vou encontrar a pessoa ao vivo se eu não tenho nada daquilo, se eu não sou nada daquilo que eu contei que eu era, né? Sim. Até nesses aplicativos, né, de relacionamento, que meus pacientes contam muito, assim, as pessoas põem fotos tratadas, conversam, começa, né, na conversa no aplicativo, depois passa para o Instagram, depois passa para o WhatsApp. A hora que chega a encontrar ao vivo, ninguém quer. Porque aquelas pessoas que estão na foto não existem. Como é que eu vou encontrar ao vivo se aquela pessoa não sou eu?
Aí Exatamente. some, né? Brinca de ghosting, como diz meu sobrinho. Ghosting, desaparece. Porque como é que você vai encontrar ao vivo se você não é aquela pessoa que você pôs ali que você é? Sim. Não, e eu fico assim, fico pensando nessa coisa, né? Como a projeção, porque assim, você se interessa e se apaixona por uma projeção, porque não tem uma visão real, não tem o cheiro da pessoa, não tem sei lá, não tem a presença, a energia da pessoa, você se apaixona exatamente pela sua projeção. Uhum. Concorda? Porque ali não Uhum. é uma pessoa. Mas eu acho que isso a gente se apaixona sempre pela nossa projeção. É muito difícil a gente se apaixonar pela pessoa porque ela é. Talvez no decorrer da Você vai convivência, conhecendo o você vai real conhecendo o real e você pode, então, amar ou não aquele ou real, detestar. ou detestar. Amar ou não aquele real, aquelas qualidades, os defeitos, ou detestar. Mas a paixão, que é aquele, eu acho que é sempre pela fantasia. Pela Uhum. fantasia que eu crio do outro. Mesmo, não estamos falando de amor, assim, por exemplo, na minha área, tem psiquiatras mega blaster proeminentes, né? Assim, tem um psiquiatra no Brasil que ele já ganhou 2 vezes o top 10 dos 10 cientistas mais importantes do mundo, que não é coisa pouca, né? E daí eu, como psiquiatra, ponho ele lá naquele pedestal e falo, nossa, esse é meu ídolo, né? Quase que nem o Messi, jogador de futebol. Mas daí quando você conhece a pessoa ao vivo e começa a conversar, mas era só isso? Essa pessoa é só isso? Né? Então, assim, eu não me apaixonei por ele, não estou falando no sentido afetivo, estou falando no Aham. sentido Profissional. de admiração profissional. Assim, eu me apaixonei por essa imagem que eu conheci dele, mas quando você conhece pessoalmente, por isso que eu falo que tem alguns que eu prefiro nem conhecer. Que é para não estragar minha ilusão. Não estraga minha ilusão, não quero conhecer pessoalmente, deixa a ilusão como é que tá. Porque daí a pessoa não corresponde com aquela imagem, é só isso, né? Ah, é isso, então. É. Aí é uma decepção, né? Só que acho que as pessoas levaram isso para um nível muito hard, de não querer nem ter amizade, de não querer nem namorar, porque não, as pessoas estão muito frágeis, elas não podem se frustrar com nada, elas não podem se decepcionar com nada, elas não dão conta de nenhuma frustração. Esse exercício do teatro me chamou muita atenção. Pessoas jovens, bonitas, a vida inteira pela frente. E era um atrás do outro, assim. Eu prefiro não amar, eu prefiro não ter relacionamento, eu prefiro não ter amor. O amor não existe. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu que sou a velha daqui que tinha que estar, né, Mas talvez. decepcionada. Mas Não é acho exatamente o isso. contrário, porque você vem de experiências diferentes. Você carrega Mas, experiências que mas eles não não tem, não, eles carregam. não têm Eles não têm experiência, porque eles não experiência nenhuma. experimentam. É aquela coisa, fala assim, ah, eu não gosto de carneiro. Você já comeu carneiro? Não, mas eu não vou comer porque eu não, porque vai que eu não gosto. Então é melhor eu não comer do que comer e não gostar. Então, a pergunta é: a gente tem que pagar para ver? Claro, para mim a resposta é óbvia. Sim. A gente tem que pagar para Tem que ver. pagar para ver. E assim, Isso para tudo, né? Para gente, amizade, vamos para o lá. trabalho. Já que tudo é ilusão, já que tudo é Até ilusão, a decepção é o sim, é o não. A gente já tem ali. A decepção a gente já já tem. tem. Paga para ver. Eu acho. Até viagem a gente paga para ver. Você pagou para ver. Você E foi eu lá naquela figura que estava lá no site, aquela nem me piscina fale. maravilhosa, com aquela praia, chegou lá era uma merda. Eu lembro uma vez que a gente alugou uma casa assim, sala, 3 quartos, banheiro, não sei o quê. Primeiro, não tinha sala. Sala, você já entrava no quarto. Segundo, tinha banheiro, mas era lá no quintal. Você tem que pagar para ver, não tem como. Eu acho que quem não corre risco não vive. E não existe vida sem dor. As pessoas têm muito medo de dor, de sentir dor. Não existe vida sem dor. Às vezes eu às vezes comento com um amigo meu, Que a gente não sabe quem que a é. gente não sabe quem é, Sabia? Né? que o que seria, né?
Senti uma dorzinha, uma tristeza, uma dor de cotovelo. Gente, o que seria da gente? O que seria da música? O que seria da poesia? Né? Seria de Vinícius de Moraes se eles não sofressem tanto por amor, vamos combinar. Que é diferente de você ter uma doença. Ninguém Você está tem falando em Se doença. você tem um transtorno depressivo, você tem uma depressão, você Sim. tem que tratar, isso é diferente. Mas a tristeza é uma emoção normal, é uma emoção humana. Aham. Todo mundo sente tristeza, Uhum. todo mundo sente alegria, todo mundo sente ansiedade, todo mundo sente angústia. Isso são emoções, gente. As pessoas não querem mais se emocionar. E tem uma outra coisa também que eu fico pensando, é que assim, a gente tem que entender também que nada é definitivo, nada é para sempre. Tudo é meio impermanente, tudo é Nem eu sou impermanente, para né? sempre. Porque assim, eu sou impermanente durante um dia, né? As minhas emoções mudam. Imagina do outro que vai estar comigo, né? Exatamente. Ou uma Ah, tá, relação, tô falando assim tudo de. bem, mas eu acho que tem que existir o Não, compromisso. compromisso sim, mas eu digo assim, a coisa de pensar até que a morte nos separe. Tanto para uma amizade Eu como para uma prefiro que seja relação. eterno enquanto dure. Eu tô mais Eu Ah, eu acho que eu sou Exatamente. romântica. Eu fiz votos. Ela quer até a Eu morte se fiz separe. Eu votos. prefiro que seja eterno enquanto dure. Não, eu não consigo ficar Não. numa Eu tive relação essa ruim. ilusão, eu Eu não confesso. consigo Eu ficar numa relação confesso. ruim. Não, Não mas quando consigo, você vai gente. ficar com alguém, seja lá até num casamento, num relacionamento, você não entra para acabar no dia seguinte. Não, eu acho que ninguém casa para separar, senão não casava. É, Mas ficar também numa relação ruim só Não. porque você não tá prometeu que era para crescendo. sempre. Primeiro que eu já Sim. nem prometo que seja para sempre, mas vai que prometeu, também não, né? Você não vai ficar É, sofrendo. mesmo porque eu acho que, no meu caso, eu sofri muito pelos votos que eu fiz também. Você Porque eu acreditou nos votos e não na- acreditei que eu ia envelhecer e até ficar velhinha e tal. Acho que o mais difícil foi perceber que É uma não é tudo uma capricorniana mesmo, mentira. né? O mais difícil é sempre perder a ilusão, nunca é perder a pessoa. Sim, O que dói é sempre perder os nossos sonhos. exatamente. E eu acho que com 50 a mais, a gente olha para trás e é lógico que a gente não teve a vida que a gente queria ter tido, Sim. né? E daí você para e pensa, não, mas o que que eu faço com isso agora? Você falou desse modismo, né? E os 50 são os novos 30, É, todo mundo quer se reinventar aos 50. Eu acho que isso tem um discurso muito superficial uhum, e que é para aplacar um pouco essa dor, esse sofrimento, e que não é exatamente. por aí. Mas que é verdade que você chega na meia-idade, né? Assim, isso porque eu tô sendo generosa, acreditando que eu vou viver até os 100, porque senão não é mais do que a meia-idade. Mas Exatamente. chega na meia-idade, é claro que você para pensar, putz, não era nada disso que eu imaginei para minha vida. Nada que eu pensei deu certo, né? Uhum, As coisas aconteceram como elas aconteceram, não como eu planejei. E isso é o óbvio, porque a gente se ilude que a gente tem controle. A gente não tem controle de nada. Tô olhando aqui para trás e eu fico pensando. Vai lembrar das coisas que a gente prometeu lá. Não, então, graças a Deus que não deu certo. Graças a Deus que não deu certo. Eu estava extremamente equivocada. O amor acaba. não, O amor, não. não. O amor direcionado acaba. Eu acho que o Muda, amor transforma. acaba. Eu acho que o amor acaba. Assim, O amor romântico acaba. isso. Não, o amor pelas pessoas também acaba. Eu acho que às vezes Acho que você muda. muda para Não, outro mas peraí, sentimento. você fala o amor é meu. O amor é meu. Eu amo, então o amor é meu. Mas eu posso deixar de amar. Eu dou para você, eu dou para você. Compaixão por várias pessoas, mas assim, Mas o meu amor por você pode acabar. eu posso simplesmente parar de dar para você. O meu amor é meu Ah, amor. tá, entendi. O seu amor nunca acaba. O Você meu pode, amor você pode sai escolher de dar para trem outras pessoas. por aí, que vai andando devagar para Eu não ver sei, quem você sabe, chegou. eu estava pensando, mesmo as pessoas que me fizeram mal, que eu tenho muita consideração ainda, eu não consigo sentir ódio. Verdade. É,
As pessoas que tiveram muito impacto na minha vida, eu consigo dizer que é um amor diferente, porque eu não consigo desejar mal. Eu quero que ela fique bem mesmo assim. Não tô romantizando, gente, eu tô falando de Sim, mas verdade. assim, Isso não é Que amor. sorte a sua, porque eu não sou essa pessoa generosa. Não é generosidade. Não, não, eu quero bem muitas ou eu pessoas. amo, ou eu odeio, ou eu sou indiferente. Eu não Não, tenho essa. Quer dizer, não, eu eu não fico, tenho. eu não fico cultivando ódio, Também. mas eu não desejo bem, eu vou ser honesta. Não, a indiferença é alguma coisa muito forte em Eu, mim. eu, eu acho que a vingança é uma Ou coisa será boa. que eu tô. Não, eu não tenho. Eu acho que dá muito trabalho. Mas não sou eu que vou me vingar, é o Não, universo. Eu não vou fazer força, o mas que o é teu universo, tá mas o guardado, não mundo sou dá eu, mas não sou eu volta. que vou te dar, Não, entendeu? então, não sou eu que vou te Dá dar, mas o mundo dá trabalho. volta. Mas se eu ver o mundo dando volta, eu não fico triste. Eu tô mais na pegada dela, assim, eu acho Ai, vocês são que generosos, eu não sou tão. passou, o universo se encaminhou, o que é Não, teu o tá universo se guardado. encaminha, mas Eu se não eu vou ver o ficar ali. universo se encaminhando, eu não vou ficar triste, entendeu? É. Não, eu não, eu até às vezes até fico. Até fico. Ah, eu fico se foi um grande amor. Eu até Se fico. foi uma pessoa que eu amei muito, mesmo que ela tenha me sacaneado. E daí eu vejo o universo devolvendo coisas ruins, aí eu fico triste sim. Eu também fico, Gil. Isso não é uma forma de amar? De uma forma diferente. Eu sinto isso também. Sabe? Mas não é por todo mundo. Não é por todo mundo. Eu penso da seguinte maneira, assim, a pessoa passou Nós pela já minha amamos vida, profundamente pessoas. passou pela minha vida, eu tive uma troca muito profunda com ela, eu tive sentimentos muito, muito profundos por ela e aquilo acabou. Não, mas Como quando muita coisa acabou, acaba. mas quando acabou, acabou. Agora, se a pessoa se sacaneou, te Não, ferrou, sim, me sacaneou, me ferrou. aí também, Mas sabe o né? que é? Não tô fazendo curso pra santa, vai. Se eu sobrevivi, Ah, mas mesmo que eu tenha se eu sobrevivido, sobrevivi, né? mesmo que eu tenha sobrevivido, assim, Já foi a assim, pessoa te assim, sacaneou. só não me peça para voltar. Exatamente. Eu não Porque volto mais Ah, mas também. tem gente que volta, né? Eu não volto. então, por isso que eu Tem, acho que tem assim, gente que volta. mas assim, eu acho que, mas falando da coisa da vingança, a vingança dá muito trabalho. Imagina eu perder energia, espaço no meu HD que já é curto. Não, mas quando eu falo vingança, não é Olhar. eu que vou fazer Sim, mas alguma assim, coisa para vingar, porque até para eu realmente lembrar o que ela me fez de mal, já passou. ações assim Não, de isso noite para dar errado pro outro, mas tudo bem. Eu não vou perder muito tempo me vingando, mas quando o mundo dá volta, anos depois, você encontra com aquela pessoa numa situação ruim, assim, e a pessoa fala, ai, não sei o que eu fiz, minha vida dá tão errado, dá vontade de falar assim, ai, eu sei, quer que eu te conte? Mas já contar já é ajudar muito, podia contar, já é uma caridade. Eu sei o que você fez pra sua vida dar tão errado, você quer que eu te conte? É, eu prefiro tocar em frente. Mas ok, depois passa. Mas assim, perder tempo, eu acho que quem sente raiva, quem sente ódio, só faz mal para si mesmo. Sim. Não, e é um tempo muito grande, gente, tempo que podia estar fazendo, E tá na envenena, praia, né? envenena, É. te envenena. Sentir raiva, sentir ódio, te envenena. Mas eu acho que a gente também é humano. Quando a gente é muito Sim, machucado, não tem sim. como a gente não Sim. não E eu sentir acho que até um algo instinto de ruim. sobrevivência, você também, Sim. às vezes, É até para se proteger, é verdade. sentir É Exatamente. instinto de e não deixar com que isso aconteça Exatamente, novamente, concordo. Eu não tinha pensado né? nisso, mas você tem razão. É instinto Agora, de algo que me dá muita sobrevivência. raiva é quando eu percebo como eu fui idiota em algumas situações. Aí eu fico com muita raiva, não do outro, de mim, sabe? De ter me permitido. Como que eu deixei ele fazer isso comigo? Ela fazer isso comigo? É. Eu tenho essa coisa assim mais de ficar com raiva de ter sido feito idiota no campo mais de trabalho, por exemplo. Campo profissional, porque assim, na minha área é um querendo comer o outro vivo, né? Mas É uma área extremamente eu também fico assim. competitiva, Eu, as pessoas querem puxar o tapete do outro o tempo inteiro, e daí, assim, isso
Falo, caraca, como que eu não percebi que essa Eu vivi pessoa situações, queria. eu vivi situações muito no trabalho. Eu É, trabalhei em lugares lugares que as pessoas tinham poder, né? Poder em cima de leis, em cima de outras pessoas, né? Trabalhava com fiscalização. Então, onde existia corrupção. Então, eu tenho, assim, durante muito tempo, eu tive muita mágoa das pessoas. Eu tive que fazer um trabalho, porque eu tive que conviver com pessoas em que eu via elas fazendo coisas desumanas, né? E eu tinha que muitas vezes me remeter, né? Porque essas pessoas estavam em cargos acima do meu, e se isso, submeter, me né? submeter, né? Aquilo que você não acreditava, mas. É, Mas acho que isso é a vida adulta, né? e isso para mim foi muito, eu vivi situações É. muito difíceis no campo Então, é isso que profissional, eu porque falo. no campo Isso afetivo ou no campo de amizade, aquela pessoa te machucou ao ponto de você falar, ó, não dá para mim, vira as costas e você sai. pode virar as costas e sair, mas Muitas no vezes trabalho você não no pode. campo profissional não dá para você mudar de Não emprego dá. a cada semana, né? Mas eu acho que isso faz parte da vida adulta, né? Assim, você vai encontrar pessoas do bem e pessoas do mal, e você vai ter que aprender a conviver com elas, e você vai ter que aprender a se defender. É claro que quanto mais jovem você é, mais feito de trouxa você é, e daí é ruim, mas você não vai encontrar sempre pessoas boas, você vai encontrar sempre pessoas más. Eu acho que o que mais importante é você não se tornar as pessoas más, né? Uhum, Mas você vai ter que aguentar as pessoas más por isso, porque você precisa daquele dinheiro para pagar seus boletos. Não dá para você simplesmente, não é que nem a amizade me faz mal, né? O termo que as pessoas gostam também de usar hoje, aquela amizade é tóxica, então eu vou me livrar dela. O trabalho é tóxico, mas eu não vou me livrar dele porque eu tenho que pagar a conta, entendeu? uhum. Se a gente for pensar, né, como é que vai ser o nosso futuro? Não, não o nosso, os nossos filhos, né? Eu que tenho. A gente veio de uma geração até que super bacana, bem melhor do que essa. Eu gosto mais de onde eu vim do que dessa geração superficial, dessa juventude, né? Eu não consigo imaginar o que que vai ser os meus filhos com 50 anos. Eu não vou estar mais aqui. Para onde que a gente vai caminhar, né? Eu fico Será que eles vão pensando, ter amigos, será que eles né? vão ter amigos? Eu lembro que há muito tempo atrás surgiu aquele filme Inteligência Artificial daquele menino que ele tinha uma mãe que era. Me corrijam. Eu fiquei horrorizada com esse. A gente nem falava ainda em inteligência artificial de fato. E hoje eles usam isso para tudo, né? Uhum. Como que vai ser quando essa geração que hoje tem 17, 18, 20, uns 50 anos, gente? Eu não vou estar mais aqui, né? Se bem, Será? sei lá, 104, Se 104, Deus for generoso comigo, eu também não vou estar aqui. né? O que que Olha, vai ser gente. dessa geração, meu Deus do céu? Então, o que me deixa triste muito nessa geração, é lógico que a gente, né, não estamos generalizando, não é todo mundo que Assim, é assim, mas a gente vai vendo as coisas acontecendo, inclusive esse fenômeno aí dos bebês reborn, que eu vi muita gente metendo pau e falando mal, e falando que as pessoas são loucas e precisam ir para o psiquiatra. Gente, isso é um sintoma de doença social. Sim, porque Isso não é um a sintoma de gente, doença o bebê psiquiátrica, reborn, você lembra né? daquelas bonecas, as bonecas infláveis, gente? De quantos anos? nós estamos falando da. Mas é a mesma coisa. Só que é porque, assim, primeiro, eu não consigo me comprometer com outro ser humano, né? Porque eu não posso me frustrar, eu não posso amar e não ser amada, eu não posso lidar com a rejeição, então eu não me envolvo com outro ser humano. Depois, eu não consigo me comprometer com um pet, porque pet dá trabalho. E de verdade, nem sempre seu pet te ama também. A minha pet me morde quando ela não tá afim de brincar comigo. Ela não é um brinquedo que me obedece e faz tudo que eu quero. Ela tem um temperamento, ela é um ser vivo. Então, o pet não serve mais. O seu gato te arranha, não chama quando você vem, o seu cachorro eu te olha e fala assim, eu não tô afim. Então, eu arrumo um bebê reborn, porque o bebê reborn ele faz tudo o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. E eu acho que
esse é o grande problema. A gente brinca assim, os mimados cresceram. Então, a geração Y, que foi mega extremamente mimada, e isso não depende de classe social, não, tá? Porque eu já trabalhei com todas as classes sociais, eles acham que eles têm direito a tudo, independente de ser classe A, B, C ou D. Mas eles só têm direitos, eles não têm deveres. E daí eles cresceram absolutamente mimados. Eles acham, por exemplo, que se eles pararem no meio da rua e ligar o pisca-alerta, tá tudo resolvido. Não interessa que eles pararam o trânsito da cidade inteira. Eles ligaram o pisca-alerta, o mundo que espere eles. E eles cresceram e tiveram filhos, e que são mais mimados ainda e mais insuportáveis ainda. Então, cada vez as pessoas conseguem conviver menos uma com as outras. Porque se eu só tenho direito e o outro também acha que só ele que tem direito, ninguém tem dever, não tem como conviver. Porque qualquer convivência pressupõe trabalho, esforço, abdicação, Concessão, né? concessão. Não dá para você conviver com os outros achando que assim, o outro tem que me aceitar como eu sou. Não, o outro não tem que te aceitar como você é. Se você quer viver com o outro, vocês têm que moldar, construir uma relação onde todo mundo vai ter que ceder. Você não vai ficar sozinho, então você arruma um bebê reborn. E ele te obedece o tempo inteiro. Eu acho que isso é uma doença social. Então você pergunta, onde vão parar os nossos filhos? Sozinhos, conversando com o ChatGPT. Ai, que horror. E assim, e você tá preocupada com 50 anos porque você tem filho. Eu não tenho filho, eu já tô preocupada com 10 anos, daqui a 10 anos. E aí, como é que vai ser? Como é que a gente vai estar daqui a As 10 anos? pessoas fazem terapia com o ChatGPT. Elas se apegam ao ChatGPT. O ChatGPT vira amigo delas. Ah, vocês assistiram Hair? O Hair de 1900 e nada. Não, Não. Ela é um filme em que já tem 10 anos esse filme, é maravilhoso, vale a pena ver. Uhum. Ele é um cara que trabalha com informática, é um cara muito solitário e ele acaba contratando uma namorada virtual. Só que ele fica tão envolvido, e é um cara que entende disso, tão envolvido que ele realmente se apaixona por ela. Até ele descobrir que ele é o número, sei lá, 200 e não sei quanto, 2000 não sei quanto, que ela se relaciona, né? Assim, é um filme muito interessante porque Não, vai não falar de sei. sentimento, vai falar dessa solidão, vai falar dessa dificuldade. Ah, mas ele E se é um apaixona filme. por ela? Não, ele se apaixona por ele mesmo. Essa que é a Sim, exatamente, questão. porque ela Essa que é a responde questão. realmente, ela E lê. fala, é a mesma coisa que o ChatGPT faz. Ele Uhum, aprende quem você é e uhum. aprende a dar as respostas que você quer ouvir. Então, você se apaixona por você mesmo. E daí não cabe o outro, porque o outro não me obedece. O outro faz o que ele Você não tem quer. controle sobre o Não tenho outro. controle sobre o outro. Eu Uhum. sempre falo assim, o mundo seria um lugar bem melhor se todo mundo fizesse aquilo que eu acho certo. Mas as pessoas não fazem. Elas fazem o que elas Então, querem. vamos lá. Esse tal desse controle, doutora Ariana. Não existe controle, você não controla nada. Nada, nem a É gente. tudo uma ilusão. Não existe controle, gente. É uma ilusão. Eu não consigo controlar nem a minha agenda, cumprir nem. Aí é outra história. A gente vai ter que chamar um virginiano para tirar umas aulas. Aí é outro papo. Mas assim, você não tem controle sobre a vida. As pessoas acham que controlam a vida. Ai, porque eu programo, porque eu isso. Programa! Chega a Covid, a desprograma tudo e você não pode fazer nada. Não precisa nem ser, pode ser um mero resfriado só. Já muda Acabou todos tudo os essa seus programação. planos. Sim, as pessoas tinham anos de programação. Veio a Covid e acabou tudo. Não controla. Ou seja, que tiramos dessa conversa, Tiramos dessa conversa. não se controla Não se nada. controla nada, as relações estão muito superficiais
E apesar disso parecer que é uma coisa protetora, porque eu não me magoo, não me machuco, ao mesmo tempo eu vivo num vazio. Então a gente teve em 2024 um aumento de transtornos depressivos e ansiosos de 66%. E você As acha, pessoas estão extremamente ansiosas, ansiosas, deprimidas e sozinhas. e você acha que vale a pena? Porque assim, pelo que a gente conversou aqui, a gente tem esse lado utilitário da vida que a gente tem que manter, óbvio, porque a gente está socialmente lidando com ele, mas gostamos de relações mais profundas. Uhum. Eu acredito Vale nisso aí. tentar? Vale Vale. Claro que tentar, vale. vale Claro que vale. Claro que tentar. vale. E assim, sabendo que a frustração Sim. Faz parte Eu do acho que vale a jogo. pena. Fábio, Eu pago o preço. Faz parte Eu do pago o jogo. Acho preço que tem que ainda. pagar o preço. Eu pago. Pode dar certo, pode dar E errado, mas assim, faz parte do se jogo. der errado, a gente pode abrir um vinho? De novo. Se der errado, você pode ligar pra gente chorar e vice-versa. E abrir um vinho Abrir aí? o vinho com taças, né? De preferência, não xicrinha de café. Um pouco mais de classe. Um pouco mais de... Não, é. Vale a pena. Não, eu acho que Eu voto Não. pelo amor ainda e tentar até não, ficar velhinho. não viver para não sofrer não faz sentido. Porque então você não vai viver. Então que sentido faz a vida se você não Viver é vai um viver? risco, A vida é muito gente. boa. Você pode morrer Viver é engasgado Viver é risco e com a viver é própria dor. saliva. Mas vale a pena. Aliás, é a única coisa que vale a pena. Sim. Porque todas as coisas que você acumula, todos os bens que você acumula, todo o dinheiro que você vai levar para o caixão, Não. É por isso que eu gasto tudo. nem tanto, Nem menos. tanto. Assim, apesar da gente não ter controle, da gente poder, a gente tem que ter uma previsão, porque vai que a gente não morre, entendeu? Não, sim, Vai lógico, que. né? Lógico. Mas eu voto ainda. Vou morrer tentando. Se eu não conseguir, vou morrer tentando. Eu Mas gosto de viver. Mas acho que é isso. Acho que agora a gente pode tomar café e comer bolo. Podemos. Vamos. Café esfriou. Precisamos de um novo. É.